Lula Molusco. Aquele personagem que quando se é criança pode ser considerado chato ou ranzinza, mas quando crescemos e amadurecemos enxergamos ele de outra forma e conseguimos entender o lado triste e resmungão dele. Acho que ele disputa com o Plankton como os personagens que mais sofrem em Bob Esponja, mas diferente do Plankton, que no fim das contas só demonstra inveja e raiva do seu siriguejo, o Lula Molusco na verdade é mais orgulhoso. Ele não costuma demonstrar inveja dos outros no decorrer dos episódios, mas sim arrogância, vaidade e tristeza. E sempre podemos ver que ele apenas gosta de viver sua vida em paz. Tomar o seu banho em paz, tocar sua clarineta em paz, produzir arte em paz. Mas claro que ele não consegue fazer isso, pois dois seres específicos não o deixam em paz: Bob Esponja e Patrick. Que aliás, acho que o pior dos dois pro Lula Molusco é o Patrick, mas já chegamos nessa parte. E calma, eu adoro o Bob Esponja e o Patrick, mas é inegável que eles tiram a paz do coitado. E no fim das contas o Lula Molusco não detesta eles. Por mais que ele diga isso algumas vezes, quem é fã do desenho sabe que não. E uma coisa que eu sempre senti assistindo Bob Esponja, e agora quando mais velho vi que muitas outras pessoas pensam igual, é que eu gosto de ver o Lula Molusco feliz. E isso é curioso, porque não é toda hora que ele demonstra felicidade genuína nos episódios. Aliás, acho que dá pra contar nos dedos quando isso acontece. Mas, se aprofundando um pouco no personagem, podemos ver mais disso e entender por que gostamos tanto de ver o Lula Molusco feliz. Mas, antes de continuar, quero pedir que deixe o seu like. A maioria das pessoas que assistem não deixam like, mas ele ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Por isso, se puder deixar o seu like, você merece um hambúrguer de siri. E ficarei muito agradecido. Beleza? Então, continuando. O Lula Molusco, se for parar pra ver, não deve ter uma vida financeira ruim. Afinal, a casa dele é bem bonita e ele sempre tem tudo o que ele gosta nela. Mas o que faz ele ser deprimido é muitas vezes não conseguir fazer o que ele gosta e principalmente o trabalho dele. Ele é o operador de caixa do Siri Cascudo, e a gente sempre pode ver ele se lamentando sobre não gostar do trabalho dele. E provavelmente isso é o que mais o deixa deprimido, e o que faz a gente depois que cresce e começa a trabalhar se identificar com ele. Porque ele sonha em ter um sucesso musical, ter sucesso na arte, até sucesso na culinária ele já tentou. Mas no fim, tudo leva de volta ao caixa do Siri Cascudo, e aquela velha rotina que ele sempre tem. Afinal, ele trabalha no Siri Cascudo há anos, muito antes do próprio Bob Esponja chegar lá. Ele é o primeiro e único caixa que o Siri Cascudo já teve. Tirando o Patrick. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Levando em conta que o trabalho dele não o faz feliz, quando ele não tá trabalhando, ele quer desfrutar das coisas que ele gosta de fazer. Aí que entra o Bob Esponja e o Patrick, que por mais que algumas vezes não seja culpa deles, acabam atrapalhando muito o Lula Molusco. Tem vezes que até parece de propósito. Aliás, no famoso episódio tenebroso que é o Limonada de Tinta, ali sim é de propósito. O Lula Molusco é torturado pelo Patrick e ninguém tá nem aí. Ou então que tal o episódio que o Lula Molusco bate a cabeça e começa a se comportar como um bebê? Esse episódio também é lamentável. O episódio inteiro é só sobre o cara apanhando o tempo todo e dá até agonia de tanto que ele bate a cabeça. Ou que tal o episódio do Lula Molusco bonitão? Pô, nem quando o cara tá com um rosto escultural ele se dá bem. É por essas e outras que o Lula Molusco não consegue ser totalmente feliz. E a solução parece simples, né? É só ele se mudar. Se o problema são o Bob Esponja e o Patrick e ele não gosta deles, é só ele morar em outro lugar. Mas aí que tá. Ele, por mais que não demonstre muito, no fundo gosta sim dos dois. E a gente tem provas disso nos próprios episódios. No episódio Cidade de Lula, na segunda temporada, quando Lula Molusco vai embora morar naquela cidade Lula, ele até ficou feliz por um tempo, mas logo sentiu falta dos seus antigos vizinhos. No episódio da entrega de pizza na primeira temporada, a gente vê o quanto ele ficou incomodado pela forma como o Bob Esponja foi tratado pelo cliente e foi lá defender ele. No episódio Morrendo por uma Torta da segunda temporada, que aliás é um dos meus episódios favoritos, a gente vê o quanto ele se importa realmente com o Bob Esponja. Então, sim, é claro que a gente sente satisfação em ver o Lula Molusco feliz, porque no fim das contas, o cara só quer viver em paz, e muitas vezes não consegue.
Por isso, eu separei 4 dos maiores momentos que a gente vê ele genuinamente feliz. E no fim do episódio ele continua feliz. Que é no clássico Loucos pela Banda da 2ª temporada, em que todo mundo dá um show espetacular com o Lula Molusco sendo o maestro e deixando seu maior rival Squirrel cair duro de inveja. Também o episódio Casa Chique da 6ª temporada, que parece que tudo deu errado, mas ele acaba se tornando o príncipe da Casa Chique, também em cima do seu maior rival Squirrel. O episódio Adoro Essa Lula da 7ª temporada, que também parece que deu tudo errado, mas no fim o Lula Molusco consegue o seu encontro com a Lulaura. E o episódio Sonhos Encantados de Tiki, da 7ª temporada, que o Bob Esponja e o Patrick constroem um paraíso tropical pro Lula Molusco e ele fica genuinamente feliz com isso. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. E são esses tipos de episódios que nos fazem sentir felicidade em ver o Lula Molusco se dando bem. Porque se parar pra ver, ele é um personagem bem subestimado. Pô, o cara é pintor, escultor e músico. Só o que atrapalha ele são os empecilhos da vida e algumas vezes a vaidade. Mas no fim das contas, por sempre ver ele sofrendo na maioria dos episódios, todos gostam de ver o Lula Molusco feliz. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Comenta aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like porque me ajuda muito. E não assista o primeiro vídeo desse canal.